Boa noite, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso bom Deus esteja contigo. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma mensagem ao seu coração, uma reflexão vinda diretamente do trono de Deus. E eu queria nessa noite ver com você. Estamos vivendo dias, um final de semana diferente, uma comemoração diferente devido ao Covid-19, essa pandemia que tem nos colocado em quarentena, né? Mas nós estamos comemorando esses dias a Páscoa, a sexta, o sábado e domingo de Páscoa, a Semana Santa que é comemorada, que é lembrada. Mas eu queria trazer para você nesta noite uma reflexão sobre a Páscoa, sobre a ideia da Páscoa, o significado da Páscoa. E para lermos, para entendermos melhor sobre a Páscoa, compreendermos de fato a Páscoa em si, nós precisamos entender desde a sua origem, desde o seu começo. E nós vamos então meditar a partir do livro de Êxodo, capítulo 12, onde ali vai ser instituída a Páscoa, onde o texto traz a instituição da Páscoa por Deus para Moisés. Através de Moisés vai trazer para o povo, para os hebreus, a ideia da Páscoa, o significado da Páscoa, o que significa a Páscoa. E o texto que todos nós conhecemos, o texto em si, ele é uma preparação para a libertação do povo, dos hebreus, da terra do Egito, da libertação da escravidão. E o texto ele traz a instituição da Páscoa com data marcada, dessa comemoração, a ideia do que a Páscoa é, uma festa para ser comemorada, uma festa para ser comemorada, não uma festa pagã, mas uma festa dada por Deus para o seu povo, uma festa em que nós devemos lembrar de Deus. E a Páscoa ela tem a sua origem lá no Antigo Testamento, por volta de 1250 anos antes de Cristo, para ser um pouco exato, 1250 anos antes de Cristo, essa foi a instituição da primeira Páscoa. E a Páscoa ela tinha um significado, tinha alguns significados. A Páscoa, o primeiro significado da Páscoa, ela quer trazer o significado de esperança. A esperança que Deus dá, a esperança que Cristo dá também lá no Novo Testamento, quando também vai ser comemorado a Páscoa, ali a chamada última Páscoa, a última ceia, que Jesus está com seus discípulos. E lá em Coríntios também, onde Paulo ele vai trazer sobre a Páscoa, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E a Páscoa aqui no Antigo Testamento, ela significa a esperança que Deus nos concedeu ao povo hebreu, a esperança que Cristo nos dá, já cada nova aliança, no Novo Testamento. E ela também significa, a Páscoa, ela significa também memória, um memorial, a memória dos atos de Deus, do que Deus fez para o povo, com o seu povo, libertando da escravidão. Então a Páscoa ela tem que ser um ato de memória também para nós. E o texto ele vai contar lá em Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 1, ele vai trazer a história de que Deus institui a Páscoa. Deus manda separar um cordeiro, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito algum, e cada família ia preparar o seu cordeiro,
ia assar o seu cordeiro, não poderia cozinhar, mas teria que assar o seu cordeiro, né? E se a família fosse pequena, deveria dividir, né, com o seu vizinho mais próximo. E também a ideia do pão, o pão sem fermento. Teria que fazer um pão, né, o pão sem fermento, para ser comido por aquela família, ou melhor, por aquele círculo de pessoas. Pelo círculo de pessoas que rodeava a família, os seus vizinhos. E o texto ainda ele vai introduzir como se deveria comer essa ceia, esse banquete, né? Antes disso, ele fala também, o texto fala que ao matar o cordeiro, né, ao sangrar o cordeiro, teria que pegar o sangue e passar nas bordas da porta, nos umbrais da porta, né? E ali demarcaria, melhor dizendo, a família hebreia, a família temente a Deus. Toda a porta, toda a casa que tivesse a sua porta marcada pelo sangue do cordeiro, esse o anjo da morte passaria e não levaria, não ceifaria o primogênito da casa, né? E então essa foi a ordem dada por Deus, né? E a instituição da Páscoa foi o comer desses alimentos, a preparação desses alimentos. Alimentos como ervas amargas que tinha que se comer, para que lembrasse dos dias difíceis. A preparação do pão sem fermento, porque o pão sem fermento ele representa a vida sem pecado, uma vida liberta. E o cordeiro que representa o cordeiro e o sangue do cordeiro que lhe representa a morte, né, uma representação da morte de Jesus, que aconteceria lá no Novo Testamento, uma representação da vinda do libertador. E aqui está a simbologia da Páscoa, a esperança para um dia melhor, para os dias melhores, melhor dizendo, né, para um novo amanhã diferente, um novo amanhã sem ser escravo, mas um novo amanhã onde o povo seria liberto, onde não sofreria mais, mas teria que lembrar através das ervas amargas o que passou para que não voltasse a se distanciar de Deus. E essa era o intuito da Páscoa ali para o Antigo Testamento, para os hebreus, tá? A instituição que Deus deixou para os hebreus. E o texto ele vai trazer que os hebreus já deveriam comer a Páscoa, né? Fazer o seu banquete, a sua ceia, já com os pés calçados, já com cinto no lugar, com tudo já preparado, porque assim que comesse, eles iam seguir viagem, eles iam ser libertos do Egito. Então eles teriam que ter seu cajado na mão, suas sandálias no pé, seu cinto já no lugar, com as suas preparações todas, para então seguir viagem. E a Páscoa, na verdade, ela significa Pessah, né? Pessah, que é passagem. O significado de Pessah é passagem, passagem da escravidão para a libertação, para uma vida de liberdade, uma vida livre, onde as pessoas, os hebreus, agora seriam livres por Deus, livres da sua escravidão. E tirando aqui a ideia do Antigo Testamento, agora indo lá para o Novo Testamento, Jesus ele vai ali com os seus discípulos também comemorar a Páscoa, a última ceia chamada. E Jesus ele tem um significado ainda maior para a Páscoa, porque naquela época do Antigo Testamento deveria se matar um cordeiro, e aqui já no Novo Testamento Jesus é esse próprio cordeiro. Jesus é o cordeiro que foi imolado, que foi morto no meu lugar, no lugar de um cordeiro animal, para nos libertar do pecado, para apagar o nosso pecado. E a ideia da Páscoa, então, é a ideia de esperança. A ideia que eu tenho agora esperança, porque eu agora tenho vida, e vida em abundância, que é a vida que Cristo nos dá. Quando eu sou liberto do pecado, quando eu deixo de lado a minha velha vida, ou como Paulo ele vai trazer
lá em 2 Coríntios 5:7, né? Abandonar o fermento, né? Abandonar o velho fermento, o fermento do pão, onde ele vai dizer aqui, vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que vai dizer assim: removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Então, a Páscoa agora, ela traz uma releitura de que nós precisamos abandonar o pecado, abandonar o fermento velho, e para que venhamos ser massa nova, para que venhamos ser uma nova criatura, deixar de lado o fermento velho e agora ser massa nova, porque Cristo, ele morreu, ele se entregou como um cordeiro pascal para nos dar a vida, para nos dar esperança, para nos trazer a memória daquilo que já passamos e agora que nós temos vida. A memória do sofrimento que o povo de Israel passou, a memória do sofrimento que nós passamos. Porque quando nós estamos longe de Cristo, nós estamos mortos, estamos numa vida sem esperança. E nós precisamos trazer agora à memória, né, o sacrifício de Cristo, o sacrifício da morte de Cristo e da sua ressurreição, porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, né, nos céus. Ele está vivo porque ele morreu para perdoar nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida, e vida com esperança, vida com abundância. E esse é o significado da Páscoa. Não o significado de ovos de Páscoa, não o significado de chocolate, de coelho da Páscoa, de ceia com fartura, peixe ou demais iguarias, mas sim o significado de libertação, de passagem da escravidão para a libertação, para a liberdade, porque Cristo nos dá a liberdade. E eu queria, nessa noite, refletir com você justamente sobre isso. A Páscoa, ela traz a ideia de esperança e de liberdade. Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje é sábado, amanhã é comemorado o domingo de Páscoa, onde nós relembramos o feito de Cristo, a ressurreição de Jesus. E amanhã nós lembramos então a sua ressurreição e a nossa ressurreição junto com ele, quando nós nos despimos do nosso velho homem, quando nós deixamos de lado o nosso velho fermento e nos apegamos a ele, nós nos entregamos a ele. Jesus, ele morreu para que nós fôssemos entregue a ele, para que nós possamos ter uma vida junto a dele, para nos reconciliar com ele. O sacrifício de Jesus na nossa vida foi esse, para nos trazer de volta para Deus, para nos trazer de volta para ele. Que nessa Páscoa você venha entender o significado verdadeiro dela, que você venha entender esse significado e se entregar, você venha remover o fermento velho e ser uma massa nova, ter uma nova vida, ser uma nova criatura, como o próprio Paulo fala. Abandone o velho homem e seja uma nova criação de Deus. E Deus te abençoe e te proteja, tá? Te dê uma noite abençoada e um final de semana abençoado, cheio da presença e da graça dele. Um feriado, uma comemoração cristã, né, da Páscoa, abençoada com um verdadeiro significado para a tua vida. Que Deus te abençoe. Nos siga lá no nosso canal, Congregação Batista Entre Rios. Curta a nossa página, se inscreva, compartilhe com seus amigos, tá? Deus te abençoe. E amanhã, 6h30 da tarde, da noite, nós temos nossa live ao vivo no Instagram e no YouTube. Então acompanhe o nosso culto lá. Deus te abençoe e te guarde. Amém?